Salve, salve, minha galera, boa noite. Vamos bater um papo. Uhul. Vamos bater um papo sobre essas duas decisões, né? Uma pela metade e a outra já não está sacramentada, né? Porque ainda tem que ser referendada pelo Pleno. Mas vamos discutir de forma tranquila aí essas questões, de forma objetiva, apartidária, como sempre. Sem maiores... Boa noite, meu querido. Vamos trabalhar de forma partidária, sem discussões acaloradas sobre a política, uma análise totalmente jurídica do que aconteceu e os caminhos que vão serem traçados a partir dessa decisão. Os caminhos jurídicos. Os caminhos políticos a gente deixa para os cientistas políticos discutirem sobre isso. Nós aqui não. Vamos fazer só esse posicionamento jurídico para que nós tenhamos uma ideia, né? Boa noite, minha galera. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai discutir sobre isso. Vou trazer alguns pontos importantes, né, das pesquisas, do que pode acontecer. E vamos buscar entender o contexto geral da decisão. Dá um salve aí a galera que está chegando. Grande Jucimar, grande meu amigo lá do Espírito Santo. Que bom lhe ver. Que bom lhe ver nesse sentido. Então, vamos começar a caminhar. Obrigado, Marcos. Márcio do Brasil Jurídico, meu irmão. Vamos lá juntos aí. Então, estamos aí com a galera do Espírito Santo, nos prestigiando. Dias Dávila, Camaçari, Salvador. Grande vovô Luiz, meu irmão, como é que tá? Então, bom, pessoal, pela duração razoável, né? Vamos 2 minutos, só mais um minutinho para ver se chega o pessoal. Vai começar de forma tranquila para discutirmos. Grande Jackson, boa noite. Para discutirmos aqui alguns pontos importantes sobre essa situação que está aí posta. São Paulo, que bom, que está aí posta e vamos discutir. Patrícia de São Paulo, obrigado também aí pela participação na nossa live. Tá? Pode agradecer sua mulher também. Tá bom. Tô esperando você entrar para te agradecer. Cadê você? Luquinha. Mandou rapaz, grande Dória, Luquinha, não conheço o seu bebê. Enfraqueceu a amizade. Um abraço em taça, meu irmão. Tá? Então vamos começar, pessoal, a bater esse papo bem tranquilo. Grande Stephanie, como vai também? Tá bom, Jackson? Espero você falar comigo. Então, pessoal, vamos lá. Bom, esse processo é multiconhecido por todos. Grande minha aluna de Penal 1, como é que tá? Esse processo é multiconhecido por todos, principalmente tendo em vista o réu, ou seja, o sujeito passivo desse processo, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. E esse processo ele vem se arrastando já há mais de 5, 6 anos e diversas discussões foram colocadas. Grande Fran, um abraço, minha irmã de Camaçari. Várias discussões foram trazendo à tona. Inclusive, por causa desse processo, por causa dessa ação, houve aquela mudança no STF sobre a possibilidade da prisão em 2º grau. Depois de 2 anos foi revista, Lula foi preso. Não se está aqui dizendo se ele roubou ou não roubou. Eu sempre disse a vocês, nas lives anteriores que eu fiz, que eu não discutiria se ele fez ou não fez. Eu sempre ia discutir o seguinte: o método, a forma que se chegou a essa condenação está correta? Então, a partir daí foi que eu comecei a discutir com vocês sobre essa questão do método, da forma, se essa forma
que foi colocada, se essa forma estaria correta. Então foi justamente isso que eu sempre discuti com vocês e alguns alunos ontem, após a decisão de Fachin. Eles, pô, professor, eu lembro que o senhor falou isso muito sobre a questão da incompetência, o senhor vinha tratando desse tema, sobre a questão da Petrobras, que não tinha. Porque eu já vinha estudando sobre isso. Então o primeiro ponto importante a discutir com vocês é, Cristiano, o que é que essa decisão de Grande Cleiton, o que é que essa decisão de Fachin trouxe pra gente no ordenamento jurídico brasileiro? Bom, esse tema é recorrente. Competência. Gente, a palavra competência é bem tranquila de você entender. Você só pode fazer alguma coisa se você tiver o conhecimento para, ou tiver aquela atribuição. Então, do momento em que foi proposta a ação penal e caiu na mão do juízo de Curitiba, aquele juízo não era competente porque ele tinha a conexão, ele estava prevento para os processos relacionados à Petrobras. Do momento que Lula não tinha conexão com a Petrobras, inclusive eu ressalvo aqui para vocês que na sentença de Lula lá atrás, desde quando eu tinha lido, ele em momento algum afirmou que as obras do Triplex ou de qualquer outro tinham conexão com a Petrobras. Então estava claro e evidente ali naquela decisão de condenatória de primeiro grau de Moro que não havia conexão nenhuma com o caso de Lula com a Petrobras. E ali ele afirmou na sua própria sentença em que ele não era competente para tal. Então o que foi que aconteceu? Pasmem aí agora. Olha só, o Fachin, ele é o relator da Lava Jato. Fachin, relator da Lava Jato. Ele tinha dito de forma reiterada que Curitiba era sim competente para o julgamento. De forma reiterada, vinha dizendo que era competente para o quê? Para o julgamento, de forma reiterada. E isso nós já temos quase 5 anos de processo discutindo que Curitiba era competente para o julgamento. Eu ainda vou me debruçar mais sobre os estudos, mas eu acredito que não seria nem a vara federal, anote aí, do Distrito Federal. Porque, perceba, o crime ora cometido, para dizer que foi na Vara Federal de Curitiba, ou na Vara Federal do Distrito Federal, eu preciso dizer que lá se consumou, que é a primeira regra da competência. A competência é determinada pelo local que se consumou. Então, o primeiro fato tem que delimitar onde aconteceu o fato e ele consumou. Uma coisa é a reforma em si, que seria o exaurimento, a aquisição em São Paulo, que seria o exaurimento. Contudo, não está dizendo que foi em Brasília que houve. Não está dizendo em momento algum que foi em Brasília que houve. Então ainda eu vou ler, né, eu vou bater nessa tecla, eu posso estar equivocado, mas eu ainda acredito que não deve ser Brasília que deve julgar pela situação, porque você vai ter que comprovar que se deu essa conexão, se deu a avença da ilegalidade em Brasília. É o primeiro ponto que eu entendo sobre isso, a não ser que tenha alguma regra lá esculpida para o julgamento dessa decisão. Pronto. Então o que nós temos aí? Nós temos que, segundo o Fachin, que já vinha dizendo que era competente a vara, ele segurou e fez o seguinte: olha, quando o crime é impossível de se dizer o local onde seria a competência. Mas aí é que tá, não seria a defesa que vai se preocupar em dizer onde é a competência. É um crime plurilocal. O ônus da prova cabe à acusação. A acusação é que tem que dizer onde o crime se consumou. Isso parte do Ministério Público. Ele que vai ter que dizer onde se consumou. É dele o ônus de comprovar. É ele que tem que dizer, olha, a avença para a corrupção ativa ou passiva, não sei como é que eles vão colocar, se deu em tal lugar. Lula aceitou a promessa aqui, Lula solicitou aqui, ou Lula recebeu aqui. Bom, se recebeu, a situação do imóvel é em São Paulo. Então tem que ser lá. Se foi no recebimento, material vai ser lá. Se foi formal, foi onde houve a avença, a promessa e o aceite. Pronto. Então aí você vai ter que ter o trabalho junto com o Ministério Público, ele que vai ter que trazer, carrear os autos, onde de fato aconteceu o aceite. Tranquilo. Então o Fachin, de forma reiterada, ele já vinha dizendo que era competente. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos. O próprio Fachin, que ontem disse que Curitiba não era competente, foi o Fachin que, de forma reiterada, trouxe a discussão de que Curitiba era competente. Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes.
Tanto que os procuradores, né, de justiça, procuradores da República e o PGR, o sub-PGR, eles estão discutindo que isso já era matéria vencida, atacada, se for o caso, pelo trânsito em julgado. Mas, de forma tranquila, eu posso afirmar que isso não daria um caráter de imutabilidade dessa decisão. Por quê? Porque você pode ter revisão criminal para beneficiar, nunca para prejudicar. Então, ainda que você entenda que houve o revestimento da discussão, ainda que você entenda que houve uma imutabilidade devido ao lapso temporal que vinha sendo discutido essa ação, esse questionamento, você não pode esquecer que, na verdade, sempre há a possibilidade da revisão criminal em favor do réu. Sempre em favor do réu. Então, neste caso, a defesa continuou de forma categórica, batendo, pedindo, sempre reiterando, porque pode haver essa transformação em favor do réu. Então, o que foi que Fachin fez? Depois de muito tempo, ele entendeu o seguinte: olha, aqui agora está maduro para eu julgar. Mas veja bem, sempre esteve maduro para ele julgar. A composição da segunda turma do STF já estava pendente. Eu falei pendente a reconhecer a suspeição de Moro. Eu falei pendente a reconhecer. Então o que foi que ele fez? Ele pensou, olha, se eu não julgar aqui, eles vão julgar lá. Então eu julgo aqui e deixo lá prejudicado e a Lava Jato está salva. Cristiano, o que é que você quer dizer? Juridicamente a Lava Jato existe, é um órgão que tem a sua atribuição para fazer o julgamento. E tem que perquirir se houve desvio, se não houve, tem que fazer. Agora tem que comprovar. Pronto. Aí o que acontece? Nessa dicotomia, nessa discussão entre a Lava Jato e a decisão, grande professor Marinho, como vai? Tudo bom? Então, nessa dicotomia, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma situação de que o Fachin buscou, de alguma forma, esvaziar a suspeição. E quando ele fez isso, a decisão dele ela é muito importante. Foi isso que eu estava comentando com os colegas ontem, que me perguntaram muito sobre isso. A discussão, ela acontece o seguinte, a discussão é bem importante. Olha só, o que foi que ele fez? Preste atenção comigo. Ele disse, olha, o juízo não é competente para julgar. Logo, todos os atos praticados por ele devem ser o quê? Decisórios descartados. Porém, o juízo que receber, o juízo competente, segundo o Fachin, que recebesse o processo, ele poderia aproveitar todos os atos praticados pelo quem? Pelo Sérgio Moro. Olha que interessante. Ele esvazia a suspeição, trazendo a validade ainda dos atos praticados. Dizem assim, por que ele fez isso? Porque em sendo alegada a suspeição e em sendo, que eu vou fazer já o comentário para vocês, em sendo reconhecida a suspeição, o efeito é outro. Tanto que eu estava comentando com um colega justamente isso, calma, porque você teve várias manifestações, prós e contra. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz, olha, a convalidação desses atos, segundo o Fachin, é possível. Os atos decisórios são o quê? Descartados. Porém, a convalidação pode existir. O juiz pode receber a denúncia e admitir as provas, os meios de provas produzidos, inclusive os elementos informativos colhidos na fase investigativa, como está bem descrito no 155 essa separação, e ainda assim proferir logo uma sentença. Então, pela decisão de Fachin, ele fez assim, ó, a sentença desse não está valendo, mas tudo que ele produziu está valendo e você só precisa o quê? Aproveitar para decidir de novo. Só que aí, quando ele proferiu essa decisão, ficou uma grande brecha. Por isso que Gilmar Mendes, ainda assim, pautou o julgamento do HC para hoje, que já tem 3 votos, o próprio Fachin, a ministra vai rever provavelmente o seu entendimento, e vou chegar lá já nessa discussão para ainda explicar os efeitos retroativos, que a gente chama de efeito, pode ser anulação ab ovo de todo o procedimento em relação a Lula, e vou falar também sobre a prescrição que algumas pessoas estão
equivocadas quanto à prescrição. A prescrição, no caso de Lula, só um parêntese e depois eu explico com maior vagar, a prescrição no caso de Lula é simplesmente o quê? Ó, lá na frente é na data da sentença. É na data da sentença, não é na data do fato como o menor de 21. Então, teoricamente, os processos de Lula vão correr pela metade a prescrição se no momento da sentença ele tiver maior de 70. Como ele já tem mais de 70, no momento da sentença, aí sim a prescrição corre pela metade. E eu vou explicar para vocês dois marcos bem interessantes nesse ponto para que você fique bem atento como e quando pode prescrever. Olha, minha esposa chegou. Aí, meu marido. Já estava aí. Pronto. Estava tudo... Aí o que acontece? Aí o que é que você tem? Você tem um ponto importante. Vamos lá. Então, sim, mas é 70 na data da sentença. Por isso que eu vou explicar lá na frente. As pessoas não estão sabendo falar sobre a prescrição, que é um assunto caro. Por isso que eu vou explicar para vocês. 70 na data da sentença. Lá na frente. Lá na frente. Grande Pegé. Se for julgado parcialmente, acontece um vício insanável e tidas as provas serão nulas. Todas ab início. Ab início. Tem alguns crimes que eu acho que já está... Não, ainda não tem crime prescrito porque são 20 anos. São 20 anos para prescrever. Então, se ele praticou algum crime em 2002, que foi a eleição, né, ele assumiu, 2002 para 2003, ainda seria no ano que vem que estaria prescrito de forma abstrata. Com o recebimento da denúncia, haverá a interrupção do prazo prescricional e ainda assim ele pode ser julgado. É por isso que eu vou explicar. Prescrição é um assunto caro, muito caro, que fica complexo. As pessoas, prescreveu ou não prescreveu? Calma. Prescrição é um assunto muito caro, que precisa de um domínio para explicar bem tranquilo a questão da prescrição. Então, o que acontece? Fachin buscou esvaziar aquele habeas corpus da suspeição. Dentro do que ele acredita, com essa decisão, ele esvaziaria a questão da discussão de Moro, ser suspeito ou não, e garantiria ainda o julgamento de Lula dentro do juiz competente. Aí surgiria a grande interrogação. Então, se você tem as implicações políticas, quais as implicações políticas dessa decisão? As implicações políticas, assim, eu, como digo sempre, eu não faço nenhum contexto político nas minhas lives. A única implicação jurídica que vai decorrer para a política é a possibilidade de Lula ser, como chamam, eleito, né? Ele volta a poder ser candidato, porque quando a anulação das decisões, principalmente a de segundo grau, ele volta a ter a ficha dele limpa e pode. Mas ainda tem que ter um outro argumento. Tudo isso está relacionado a um processo. Ele responde a 2 processos. E aí vai ver se tem que haver o efeito extensivo do artigo 580 do Código de Processo Penal para ver se há essa possibilidade. Então o que acontece? Partindo daí, já eu respondo as perguntas. Só para fechar esse entendimento, quando eu passar para o outro, eu desço de novo e respondo todas as perguntas. Hein? Para fechar, então, quando o Fachin reconheceu a incompetência do juízo, ele declinou para o julgamento. Só que ele deixou em aberto, como eu falei com vocês, a possibilidade da utilização dos meios de provas produzidos por Moro. Primeiro ponto importante. Fachin, com essa decisão, com essa canetada, ele queria realmente tirar o julgamento do habeas corpus que começou hoje. Ponto. Segundo, ele buscou até, se fosse o caso, levar para o pleno. Só que o que acontece, gente? Não há hierarquia entre os ministros do Supremo. O Luiz Fux, ele está presidente, mas ele não tem hierarquia material, melhor dizendo, material sobre nenhum outro ministro. Então, quando ele sustou a liminar do outro ministro, aquilo foi uma afronta. Então, ele tem uma hierarquia formal, mas materialmente, no peso, todos são iguais. Então, ele quis levar para o plenário, porque no plenário ele teria alguns outros colegas dele que coadunam do mesmo entendimento. Inclusive, Fachin foi atrás do Fux, justamente para evitar o julgamento na turma. Só que ele tinha dito que o julgamento era da turma e não do pleno. Para quem está acompanhando ou não está acompanhando, fiquem atentos a essa informação. O julgamento de hoje, o Fachin disse que era da turma, não era do pleno. Ele quis fugir do pleno. Veio para a turma. Quando ele viu que estava mudando
o jogo, ele fez o quê? Não, vamos pro pleno. Não, fica na turma. 4-1, fica na turma. Então o que acontece? Dentro desse conceito, o que é que nós temos? Nós temos que a decisão do Fachin, gente, ela é técnica sim. Não importa, ele utilizou uns meios. Eu até vou dar um exemplo para vocês. Não, quando eu falar de um armamento, eu vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Então, ele utilizou os meios jurídicos, porque a decisão dele é jurídica, ele reviu o entendimento dele anterior e aplicou a decisão juridicamente falando, que é a anulação dos atos praticados pelo juízo incompetente. Tranquilo. Ele foi perfeito nessa colocação. Perfeito nessa colocação. Então, o que é que nós temos aí agora? Nós temos que o processo de Lula está sendo remetido, calma, ainda à vara do Distrito Federal, para que seja distribuído. Lá ele tem 4 possibilidades, são 2 juízos, com 2 juízes, o titular e o substituto, e vai ter essa distribuição, e vamos saber para qual juiz vai ser distribuído através do sorteio. Existe um juiz que, como dizem, é da preferência, inclusive da defesa do Lula, porque ele já anulou alguns meios de prova da Lava Jato, ele tem uma ideia mais garantista, então esse seria. Os outros têm a mão pesada, inclusive um, que eu não vou citar o nome, só é vocês pesquisarem, ele foi o que condenou a mãe de um grande político aqui, quando eu digo grande, no sentido da magnitude, né, de um grande político aqui do estado da Bahia. É muito conhecido, então ele é um cara grande, e a mãe do rapaz foi condenada dentro desse contexto, então é um juiz meio duro na decisão. Então essa foi a decisão de Fachin. Pronto. Aí, sobre a decisão de Fachin, algumas pessoas me fizeram algumas perguntas. Deixa eu ver aqui se eu tenho condições de respondê-la. Vamos lá. O processo de 5 anos, com certeza, não será possível analisar e intensiar em tempo das eleições. Aí, caso Lula esteja na presidência, acredito que a pena não poderá ser cumprida. Provavelmente vai estar prescrito de forma retroativa. Quando a ação foi remetida para a DF, a arguição de suspeição não perde objeto, nunca, não vai perder o objeto. Porque, preste atenção, eu vou responder isso quando eu começar agora os comentários. Não existe isso. O objeto da suspeição não é a questão da incompetência. Cristiano, como assim? Em matemática a gente aprende contém está contido. Né? Contém está contido. Preste atenção comigo. Quando o Fachin diz assim, quando o Fachin diz assim, os meios de prova produzidos podem ser utilizados. Então, ele mesmo disse que, ainda assim, a suspeição em relação ao Moro é válida. Por que isso? Porque do momento que ele diz que os meios de prova produzidos sobre a batuta de Moro são válidos, se Moro for suspeito, logo esses meios de prova podem ser o quê? Questionáveis. Então não há perda do objeto, como algumas pessoas estão falando. A análise não é simplista, como o Fachin quis dizer. A análise não é simplista. Como essa decisão, por si só, não ataca todos os processos de Lula. Essa é apenas uma decisão do triplex que pode se aproveitar o sítio de Atibaia. Certo? Então, vamos chegando um bairro para frente que eu vou falando mais. Estratégia... Beleza, então. Então, o que acontece? Mas tá caindo pra... Não. Aí o que acontece? Então o que acontece? A partir desse contexto, nós temos o quê? Nós temos que, se foi reconhecida, agora vamos passar à discussão do habeas corpus de hoje. Recurso da decisão vai para o pleno ou vai para a turma? Vai para o pleno. Vamos querer discutir no pleno. Mas, aí são 2 perguntas, Lucas. O recurso de Fachin vai para o pleno. O recurso de Fachin vai para o pleno. Os atos instrutórios não ficam maculados, só os decisórios, é isso? Sim, ele quer dizer que os meios de prova produzidos, esses não teriam nenhum tipo de mácula. Complicado. Então vamos lá. Partindo para essa discussão, daqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho que agora, hoje, foi começar a ter o julgamento. Se a PGR recorrer à decisão, vai para a turma ou para o pleno. Depende dos processos. De qual dos 2 processos? O do Fachin já vai para o pleno. O Fachin vai para o pleno.
o outro vai continuar na turma. Que pode ser que remetam para o pleno, mas eu acho que não, porque o próprio Gilmar Mendes disse que eles iam julgar o habeas corpus. E detalhe, o habeas corpus, na verdade, o recurso é o agravo regimental, tá? Tem que ver como é que vai ficar com o agravo regimental. É um agravo regimental, certo? Agravo regimental. Deve ser julgado pela própria turma, que deve manter pelos próprios fundamentos. Então, o que acontece? O Supremo, agora a segunda turma, composta por 5 ministros, né? Gilmar Mendes, Lewandowski, Cássio, Fachin e Carmen, os 5 vão decidir sobre esse habeas corpus. O que é que aconteceu? No início do julgamento, já estava 2-0 a favor, vou dizer assim, ó, a favor de Moro, dizendo que Moro não era suspeito. 2. Só que com a publicação das mensagens da Operação Spoofing, o que foi que aconteceu? Eu disse isso numa live que eu fiz, esse comentário. Essa operação, Moro na época, como ministro, queria destruir tudo, porque nós sabemos que a prova ilícita ela pode ser utilizada no Brasil? Pode, para absolver o réu. Então, ainda que o Intercept tenha tido acesso às informações de forma ilegal, olha, de forma ilegal, quando houve a apreensão dos computadores dos hackers e houve a perícia afirmando que aquelas mensagens eram verdadeiras, passou a ter o quê? Mensagem falsa, mas mensagem verdadeira. Então, o que é que houve? Pela proporcionalidade que o STF e o Gilmar Mendes já tinham aventado, nós tínhamos a discussão, sim, dessa possibilidade de quê? Da possibilidade de haver o quê? De haver o aproveitamento, no caso, nesse caso de Lula e no caso de outros tantos que venham a ser pautados nesse sentido. Então, por isso que eles não queriam que a perícia constatasse a positividade das mensagens. Hoje no julgamento, eu fiz até comentários ao vivo dos trechos que o próprio Gilmar Mendes falou. O que foi que aconteceu? Só um detalhe importante. Tudo indica que Carmen Lúcia vai rever o voto dela. Hein? Tudo indica. Porque tocou na ferida. O Gilmar Mendes, ele mesmo, falam mal dele, mas o cara é um grande, ele é muito bom. E vocês têm que entender, antes de criticar as pessoas por tudo, principalmente as pessoas do direito, tem que entender o que é ser isso aqui, o que está aqui. Cristiano, dá o exemplo. Eu dei o exemplo de tarde e vou dar o exemplo para vocês. Preste atenção antes que eu vou falar aqui um negócio. Eu advogo para um cidadão em conquista que eu pleiteei o reconhecimento da prescrição. Não precisa você entender o que é, mas veja o fato. Eu pedi o reconhecimento da prescrição virtual. É uma prescrição que não é aceita no ordenamento jurídico brasileiro simulado pelo STJ. Quando o juiz me deu uma canetada, eu fiquei extremamente chateado. Eu sou assistente de acusação num processo de violência doméstica. Assistente de acusação num processo de violência doméstica. A juíza extinguiu a punibilidade do autor com base em quê? Na prescrição virtual. Aí o que foi que eu fiz? Eu aceitei? Não, eu interpus recurso. Olha que interessante. Eu, enquanto advogado do réu, pedi. O juiz não deu, não reconheceu, me fiquei chateado. Eu, enquanto advogado da vítima, a juíza deu a prescrição virtual e eu recorri, porque eu achei que não poderia. Então, assim, você criticar, ele tinha um argumento. Gente, depende do momento que você está, você vai utilizar o argumento para o momento que você está vivendo. Então não adianta você criticar por criticar o indivíduo, porque ele fez essa mudança. Então o Gilmar Mendes, ele bateu no peito e falou: eu disse que era competente Curitiba, e eu disse também que Lula não deveria ter tomado a posse naquele momento da discussão em relação à prisão dele ou não por fugir do juízo natural de Curitiba. Ele bateu no peito e assumiu o que ele falou. Então, só que na descrição do voto dele, ele trouxe argumentos fortíssimos, leituras fortíssimas, e ele foi, assim, tecnicamente perfeito para fundamentar cada momento do que ele falou. Gente, ele trouxe informações perfeitas. Há quem diga que foi montado. Gente, não tem, me perdoem, mas pelo que está dito, não tem como. As mensagens são para e passo os fatos odiernos da época. Então, até a questão da prisão, a questão que iam prender Lula, da questão do foro, da questão do grampo, do telefone, tudo isso foi dito de forma concatenada. Vocês querem que eu acredite
Alguém vai querer me fazer crer e teve alguém, olha só o que você quer me fazer crer, que tinha alguém sentado num computador com os nomes falsos de Moro, Dallagnol, delegado federal, não sei quem, e toda hora que acontecia uma coisa, eles iam digitando aquilo, eles iam criando isso. Sempre, o efeito cascata, a gente chega lá já da Lava Jato. E eles iam digitando isso, gente, não tô aqui para defender ninguém, que eu não tenho procuração, mas eu tô dizendo que é meio impossível alguém ter feito isso durante 3 anos, 4 anos. Imagine isso. Então, assim, é realmente complexo. E o que foi que Gilmar Mendes fez? Gilmar Mendes foi de uma tremenda inteligência. Eu digo de novo, fale o que quiserem dele, mas ele é muito inteligente. Ele chamou Carmen Lúcia e Nunes para dançar. Teve um trecho que ele falou assim, ó: vocês que foram conselheiros, o senhor que veio da advocacia, a senhora que foi conselheira federal da ordem, aqui tem os trechos do grampo do advogado. Grampearam o escritório de advocacia aí, massacrou. Ou seja, 2 advogados na turma, 2, vão permitir que o escritório de advocacia seja... as mensagens foram apreciadas pelo PF. Até o ministro Fachin deve rever seu voto ao fim dos votos. Não, ele não vai rever, não. Ele não vai rever, não. E a Lava Jato pode sim sofrer um grande baque, mas não vai rever, não. Com certeza não vai, não. Fachin não vai, não, que ele não vai fazer isso. Então, o que acontece? A partir daí, Gilmar Mendes, ele trouxe um arcabouço fático jurídico robustíssimo para sustentar o seu voto. Foi assim um voto maravilhoso. Eu vou sentar para ler, porque ele falou, ele dava o fato, a opinião e a fundamentação. Foi um voto muito bem feito. Acho que ele fez esse voto, ele fez com todo o ímpeto que ele poderia fazer. Falem mal dele o que for, mas esse voto dele está um primor. Então, quando ele reconheceu a suspeição de Moro, preste atenção comigo, se a suspeição de Moro for reconhecida, o que acontece? Estou falando agora em alto e bom tom. Todos os atos praticados sobre a presidência de Moro estão descartados. Eu falei todos. Eu estou falando desde o início. Gilmar Mendes foi buscar a condução coercitiva de Lula e ele trouxe tudo, os áudios, tudo vai ser nulificado. Cristiano, por quê? Porque nesse caso houve reserva da jurisdição. Salve de Londres, porra, de Londres, um abraço forte aí da Europa. Então, você tem que todos os atos estão, porque você tem a reserva da jurisdição. Existiram os atos de quebra de sigilo telefônico, de busca e apreensão, que foram sob a presidência de Moro. Sendo sob a presidência de Moro, pela reserva de jurisdição, sendo que ele que despachou, você tem todos os atos em que Moro atuou, do despacho inclusive da condução coercitiva, do despacho da quebra do sigilo telefônico do funcionário de Lula. Tudo está descartado. Eu falei tudo. Eu esperei o tempo todo o Gilmar Mendes no voto dele dizer, ele falou, inclusive os atos pré-processuais, ou seja, os elementos informativos. Eu esperei ele dizer isso. Tanto que quem acompanhou os meus comentários ao vivo hoje, eu fiquei o tempo todo batendo nessa tecla. Bati. E ele chegou e falou, olha, até os atos pré-processuais. Então, gente, se a turma reconhecer absoluta, tranquilamente, tá nulo de pleno direito. Então, se a turma reconhecer que Moro foi suspeito, eu estou dizendo que tudo que foi colhido a partir da primeira canetada de Moro até a sentença dele não pode utilizar nada. A PF vai ter que começar do zero. Eu estou falando do zero. Mas que Lula não é inocente. Aí o que acontece? A partir daí, há o quê? Há um vício. Esse vício vai irradiar todo o processo. Todo.
Então, o que acontece aí? Cristiano, são duas situações importantes. Pois não. Entenda o que eu vou dizer agora. Olha só. Você tem... Não, aqui não pode arquivar. A suspeição não foi arquivada. Teve o julgamento hoje e vão manter o julgamento. Então, o que tá? Olha só como é que funciona. Ó. Você tem duas situações. Se você tem um processo que é anulado, e os meios de prova podem ser produzidos novamente, a pessoa não é absolvida. Se os meios de prova puderem ser repetidos, se outros meios de prova puderem ser feitos, não se fala em absolvição. Se, por um acaso, os meios de prova não puderem ser refeitos, se não houverem outros meios de prova, aí sim você tem a absolvição. Então, o ponto-chave para você dizer Lula foi absolvido ou não é você entender se os meios de prova, ora acarreados nesses autos, eles puderem ser refeitos, não há absolvição. Mas, se eles não puderem ser refeitos, aí sim haverá a absolvição. Para entender melhor, existem crimes que deixam vestígios. Faz o exame de corpo de delito. Se por um acaso o exame de corpo de delito não foi feito, exemplo, droga, não foi feito o exame de corpo de delito na droga, e alguém arguir a ausência do exame, se ainda puder fazer o exame, o processo reinicia. Se não puder fazer o exame, a pessoa é absolvida. Então a questão ainda vai ser discutida no âmbito. Então, num primeiro momento, Lula não foi absolvido. Num primeiro momento, ele não foi absolvido. Não foi. Houve a anulação do processo, não dos processos. Do processo. Possa ser que tenha um efeito extensivo do 580 que a turma, o Gilmar Mendes, aplique de ofício. Mas a questão vai ser, pode ser refeita os meios de prova? Pode. Tem um processo de novo. Não poderá ser feito o quê? Os meios de prova. Então, Lula será absolvido. É assim que a situação ocorre, não só com ele, mas com qualquer pessoa que tenha um processo em que as provas não possam ser produzidas ou que as provas podem ser o quê? Produzidas. Gilmar Mendes ainda iniciou o voto dele mencionando outro caso, creio que do Banestado, em que a sentença proferida por Moro também foi anulada. Ele saiu fazendo algumas ponderações do que já vinha sendo discutido em relação à competência de Moro para fazer essa situação, ou seja, para proceder nos julgamentos. Então, dentro desse questionamento, vamos lá, nós temos o quê? Nós temos que esse julgamento, que vai continuar na semana que vem, está 2-1. Lewandowski e Gilmar votaram pela suspeição. Fachin votou pela não suspeição. Rosa, eu quero chamar ela de Rosa. Carmen Lúcia virou uma incógnita. Porque se ela fosse manter o voto, ela não diria que ia votar de novo. De novo. Se ela for manter o voto, muito provavelmente ela não ia dizer que ia votar de novo. Então há uma tendência de mudança. Só que ela vai esperar Cássio Nunes. Se Cássio Nunes já votar pela suspeição de Moro, muito provavelmente ela também vai. Muito provavelmente ela também vai. E aí serão 4-1. E aí muda o cenário por completo. Muda o cenário por completo. Cristiano, mas aí, vai ter a prescrição ou não vai ter a prescrição? Vamos entender o que eu quero dizer para vocês. Os fatos estão ali delimitados. Na verdade, a denúncia, para quem ainda quiser dar uma olhada, ela não delimita o ano exato de quando aconteceu. Fala 2004, 2016, 2011. Teve um que deu esticada para não prescrever. Mas qual é o primeiro ponto importante? A prescrição, você pode ter a prescrição, vamos dizer assim, antes do processo acabar, antes do crime ser julgado. Essa prescrição ainda não ocorreu, porque são 20 anos. Começaram a suscitar a prescrição pela metade.
pela metade. Mas no caso de Lula, essa prescrição pela metade só será verificada na sentença. Qual é a grande vantagem para Lula nesse sentido, juridicamente falando? Qual é? Porque, no caso dele, algumas condutas dele foi antes de 5 de maio de 2010. 5 de maio de 2010, a prescrição ela corre da data do fato até a denúncia. A pena, ora, pode ser que tenha uma causa de aumento de pena, mas dificilmente ele vai pegar o máximo. Então, uma conta rápida, ele deve pegar entre 7 e 8 anos se for condenado de novo, porque já tem uma condenação nesse sentido. Vai prescrever em 16, mas cai para 8. Então, da data que a denúncia foi recebida agora, dessa nova situação, até a data do fato, se tiverem passado 8 anos, está prescrito. Eu acredito muito provavelmente que, ainda assim, Lula será processado, se encontrarem ou produzirem outros meios de prova, será. A denúncia vai ser recebida? Será. Vão produzir meio de provas? Vão produzir. Havendo a sentença condenatória, a prescrição pode se operar? Pode. Por que pode se operar? Porque quando sai a sentença condenatória, a prescrição é regulada pela sentença que a pessoa pega, fala assim para ficar mais fácil, que ela pega, e aí essa prescrição é contada a partir daqui. Como o Lula tem 75 anos agora, imagine quando sair essa sentença. Então ele perfaz o requisito de maior de 70 na data da sentença, aí retroativamente vai estar prescrito. Então vai depender muito da configuração agora atual. Ponto. Semana que vem vai ter o julgamento do habeas corpus. Semana que vem será. Existe a possibilidade de isso tudo acontecer antes de 2022? Muito difícil. Muito difícil que esse julgamento, a sentença de primeiro grau, saia antes. Detalhe, se a sentença de primeiro grau sair antes, vai ter que ter a sentença de segundo grau também. Então, só se tiver, na verdade, um julgamento mais do que recorde, um julgamento fora do normal, para que você tenha uma sentença de primeiro grau e uma sentença de segundo grau proferidas em menos de 1 ano e meio. Será, e ainda mais um processo dessa complexidade. O juiz vai ter que parar o mundo para assumir. Mas aí volta a sua pergunta, Lucas, é o seguinte: se for reconhecida a suspeição, aí, meu amigo, aí é que não tem como, porque o Ministério Público, a Polícia Federal, vai ter que fazer novas investigações partindo do zero. Partindo do zero. Aí vai. Ele falou até da questão midiática das ações de Moro. Sim, as questões midiáticas, as entrevistas, tudo que aconteceu. E ainda ele fez a ressalva da questão de Moro ter ido para o Ministério da Defesa, né? O superministro, ele usou essa fundamentação. Isso aí também a gente passa. Mas essa questão aí ele usou. Mas eu entendo muito mais que as pontuações jurídicas que ele trouxe junto com a análise dos fatos concretos, essa sim é que dá o fundamento perfeito para dizer que a suspeição de Moro ela é possível, né? Ela é real. Essa discussão ela é real, não é fruto da imaginação de ninguém, tá? Não é. Então é melhor analisar os fatos friamente, ter a paciência de esperar o desenrolar das como é que a gente chama? Das decisões, para que vocês possam pontuar melhor os seus pensamentos jurídicos, a maturação jurídica desse caso que mexe muito com as paixões e vai ter ainda uma discussão muito maior. Minha amiga de São Paulo, o senhor acredita que qual deve ser o placar ao final? Eu acredito que hoje o placar deve ser em torno... Eu vou manter o 3-2, mas está quase configurando um 4-2. Emílio, não está 2-2 não, porque Carmen Lúcia pediu, então a gente está botando 2-1. Porque ela, quando pede para rever o voto, é porque ela talvez mude o voto. Então a gente está dizendo que está 2-1, tá? Porque ela não manteve o voto dela, ela não foi assim, ó. Eu, como Lewandowski já expressou o voto, ela quase que sustou o voto dela anterior. Notei quando Gilmar Mendes fala da quebra de sigilo do escritório de advocacia, a ministra Carmen Lúcia retrucou
que isso era gravíssimo. Justamente, ele chamou ela, quando eu iniciei a live, eu falei, ele chamou ela, veio ver, você era conselheira da ordem. Como é que pode isso? Você sendo conselheira da ordem. Entendeu? Chamou para dançar. No caso do território, ainda cabe rever e deixar tudo como estava? No caso do território? No caso do que território? É do terreno? Curitiba. Do território? Como assim território? Cristiano no caso. Curitiba. Como assim? Não. Deixar como Curitiba, ou seja, Curitiba ser competente para o julgamento? Não, não tem como Curitiba julgar. Não tem, porque não tem conexão. A não ser que o pleno... Não tem como não tem como não tá conexão com a Petrobras. Isso eu já discuti há muito tempo, não tem conexão com a Petrobras. Com a lavagem de dinheiro da Petrobras. Não tem como. Não tem como. Curitiba não. Eu sempre discuti também o seguinte, vem cá, me prove que Lula esteve em Curitiba fazendo a negociata. Eu sempre vou bater nessa tecla. A competência é determinada pelo lugar da infração. Ponto. Acabou. Se a infração foi em Brasília, julga lá. Se foi em Salvador, julga aqui. Se foi em São Paulo, julga em São Paulo. Tem que ser assim. Tendo que fazer atrás de Fachin para garantir a Lava Jato, ou seja, preferiu perder os anéis para não quebrar os dedos. Pode ser. Em razão do local, deve ser isso que a pessoa quis falar. Então, há essa discussão. E onde é a competência para o julgamento? Vai ficar em Brasília por enquanto, mas eu ainda acredito que teria que ser em São Paulo. Eu discuto em São Paulo. Porque, assim, eu não tenho como comprovar onde foi feito o acerto. Eu tenho como provar a materialidade do acerto. E a materialidade do acerto foi em São Paulo. Eu defenderia a tese que seria em São Paulo, porque pela materialização. Eu não estou dizendo que houve a avença ou o negócio, foi em São Paulo. Eu não estou dizendo isso. Mas eu posso comprovar a materialização, se é assim que querem fazer? Como você vai provar? O sítio de Atibaia, a reforma do Instituto, foi tudo onde? O triplex no Guarujá, foi tudo onde? Em São Paulo. Então, teoricamente, eu posso comprovar a materialidade da ação. A materialidade da ação ocorreu onde? São Paulo. Logo, para mim, São Paulo seria o local competente para julgar a ação na Justiça Federal de São Paulo. Que eu ainda discuto se é competência federal também. Eu ainda discuto se é competência federal também. Para mim não é, mas ainda aí vai dar pano para manga. Se for aqui, tá ferrado. Pense no optando absurdo, desembargador, tal. Parabéns, obrigado. Parabéns, obrigado, Carol. Explicação com fundamento e sem partidário. É sempre assim, eu sempre vou fazer o possível para não dar explicações partidárias e resolver essa situação. Então, galera, pelo princípio da duração razoável da live, muito obrigado pela audiência de vocês, pessoal de São Paulo, do Espírito Santo, Salvador, que esteve aí comigo, aqui do interior do estado, tem algumas pessoas também que estavam aí comigo, daqui da região metropolitana. Então fica aí atento. A decisão de Fachin, ela não invalida a apreciação do próximo habeas corpus. A decisão de Fachin, ela foi colocada de forma clara e objetiva desde o início. Não há conexão com a Petrobras, logo ele não deveria ter sido lá. Fachin reviu o próprio conceito dele, dizendo que era competente e depois passou a não ser competente. Então ele reviu os seus próprios conceitos. Gilmar Mendes, no seu voto, ele foi extremamente técnico, ainda que algumas palavras apaixonantes, mas ele foi extremamente técnico. Em um outro momento eu vou fazer uma live mostrando o voto, né, fazendo um destaque para o voto dele, de Gilmar Mendes. Vou publicar na tela o voto e aí a gente acompanha fazendo algumas inserções. Então fica aí essa dica para vocês. Sempre analise, sempre faça um estudo para que você não seja assodado, né? As informações um pouco assodadas. E pode discordar de mim o quanto for possível, porque eu realmente não sou o dono. Eu só faço algumas observações com base nos meus conhecimentos. Eu sempre disse a vocês, não fiz ontem. Tive uma vontade muito grande de fazer a live ontem para pegar o embalo, mas eu precisava dar uma estudada e também porque eu sabia que ia ter o julgamento do habeas corpus hoje. Então eu preferi fazer só um contorno. E na próxima terça-feira eu vou fazer uma outra live falando sobre o resultado da decisão e os efeitos ainda mais práticos e mais incisivos sobre isso. Professor, não sei se já falou, mas teve algum motivo específico para essa decisão de Fachin só ter vindo agora?
Na verdade, estão aventando que foi uma decisão, na verdade, política e não jurídica, no sentido que ele, se ele não fizesse, ele buscou o esvaziamento do habeas corpus de suspeição de Moro. Ele pensou, bom, se eu julgar que Moro era incompetente, não há necessidade de haver o julgamento da suspeição dele. Logo, todos os atos poderiam ser válidos. Como, segundo informações, eu não posso afirmar porque eu não tenho procuração e nunca liguei para ele, diz que ele é lavajatista. Então ele tentou salvar a operação. Porque se de fato for confirmado a suspeição de Moro, todos os processos que Moro participou, todos, com exceção de nenhum, não terão validade. O que ele não participou está tudo válido. Até Eduardo Cunha, a depender da situação, pode ser liberado. Pasmem. A depender da situação, até Eduardo Cunha vai ter a sentença dele revista, se pegar uma outra situação. Tá bom, galera? Então, um fortíssimo abraço aí, um abraço forte no coração de vocês. Qualquer dúvida adicional, manda, pergunta, e eu terei o maior prazer, dentro da medida do meu possível, em responder a vocês todas as questões que ora sejam aventadas. Então, um forte abraço, um beijo grande, se cuidem, e vamos aí rezar para tomar essa vacina o quanto antes. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tomara que eu deixe salva, né? Que eu não sei mais deixar salva, não.